Vamos então para a Bíblia. Diz assim o texto sagrado, gente. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se na luz. Exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Porque isso é o que foi dito. Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar. Bom te ver, meu amigo. Amados irmãos, minhas irmãs, por mais que eu tenha lido um texto que nos pede uma pregação expositiva, eu não vou pregar expositivamente aqui, senão a gente sairia daqui só amanhã, né? Então esse texto vai ser uma base para a gente. Eu vou começar na ideia, que eu vou falar para os irmãos qual vai ser, e a gente vai terminar nesse texto, tá bom? Eu quero falar sobre o Espírito Santo como nosso projeto de resistência. E eu gostaria que vocês falassem assim comigo. Não existe. Ah, não, tá xoxo. Não existe projeto de santidade sem o Espírito Santo. Então nós vamos falar do Espírito Santo para construirmos um projeto de resistência. Tá bom? Quando a gente fala de resistência, lá fora, você já imagina aquele símbolo assim, né? Resistência. Eu sou resistência. Porque o samba é uma resistência. Porque o candomblé é uma resistência. Não tem essas coisas? Porque o movimento LGBT, QIPT é uma resistência. Mas todas essas resistências, se são resistência, elas são uma resistência pela sua própria força. E estão resistindo a algo que, de fato, é resistível pela sua própria força. Você consegue resistir um governo através de um protesto, através de uma greve, pela sua própria força, você consegue resistir o governo. Mas nós estamos falando de pecado, amigo. E pecado você não consegue resistir pelas suas próprias forças. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Que é bonitinho falar. É bonitinho falar. Se esforça, irmão. Se esforça. Mas quem aqui nunca foi jovem? Quem aqui nunca arriscou o calendário e falou assim, hoje vai ser a última vez? E aí quando você olhou para o calendário, estava cheio de risco. Né? Então, nós estamos falando de pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente não consegue resisti-lo sem o Espírito Santo de Deus. Um dia o Senhor falou para Caim, Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Caim dominou? Porque esse a ti, para Caim sozinho, era impossível. Então Caim recorre às suas forças e vê se você consegue. Porque quando Deus fala que cumpre ele dominar, Deus sabe que ele sozinho não vai conseguir dominar. Ele precisa de quem? De Deus. Em outras palavras, o Senhor está fazendo um convite para ele. Ô Caim, chega-te para perto de mim. Não fica longe de mim, não. Porque se você... Que bom te ver. Porque se você ficar longe de mim, você vai cair. Então, vamos falar primeiro de pecado, para depois a gente falar do Espírito Santo, depois a gente vai falar do Espírito Santo como um projeto de resistência. Até aqui tudo bem? Quando o pecado entra na humanidade,
antes do pecado entrar, nós tínhamos a vida de Adão como referência. E Adão era aquele homem que diz Calvino que ele tinha, no latim, uma palavra, uma frase que dita assim, posse não pecare, ou seja, ele tinha o poder de não pecar. O que é isso, pastor? Nós não temos o poder de não pecar. Está conseguindo entender? Nós não temos esse poder de não pecar. Nós não temos isso, a não ser que a gente viva uma vida cheia do Espírito Santo. Se a gente viver uma vida vazia, a gente já acorda pecando. É por isso que eu não gosto de falar que você tem que buscar o fruto do Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito e pronto, acabou. Porque se você for cheio do Espírito, você vai gerar fruto do Espírito. Os dons espirituais você busca. Você busca o discernimento, você busca a profecia, você busca línguas estranhas. Agora, o fruto do Espírito não. Você é cheio do Espírito e vai gerar fruto do... E como é que eu entendo isso? Entendendo o fruto da carne. Eu sou vazio de Deus e automaticamente eu gero fruto da carne. Então eu não acordo e falo assim, hoje eu vou gerar um fruto da carne. Não, eu sou carnal e eu gero fruto da carne. Até aqui tudo bem? Agora, esse homem que vive lá, antes da queda do Adão, então ele tem poder de não pecar, por quê? Porque o pecado não está na humanidade, não entrou no mundo, e ele está numa comunhão plena com Deus. Ele é a imagem e semelhança nítida de Deus. Não é a imagem distorcida como nós ficamos, mas ele é a imagem nítida de Deus. Ou ele não possui uma natureza pecaminosa. Ele não tem essa vontade que você tem. Ele não tinha isso. Ele não tem... Eu não estou falando da música secular, não. Vê se você me entende. Mas não tem jeito. Eu vou falar, você vai pegar, né? Ele não tem eu quero, não quero, eu peco, não peco, não peco, não. Ele não tem isso. Ele não tem, você entendeu? Ele não tem isso. Você fala assim, você, a partir de hoje, não vou falar mais mal de ninguém. Quase que. A partir de hoje eu não falo mal de ninguém mais. No outro dia alguém fala, tu viu a fulana? Aí você dá uma justificativa só tua. Eu não estou falando mal, não. Estou só comentando. Porque está escrito no teu livro, não está não faleis mal, só comentei, não está lá? Por que isso? Porque você fala que não vai fazer e está fazendo. Porque você tem uma natureza pecaminosa aí. Então o pecado, ele te atrai. Essa coisa de não vou olhar e estou olhando, essa coisa de não vou falar, estou falando. A partir de hoje eu prometo para mim mesmo, eu prometo, e você não consegue. Adão não tinha isso. Quem está comigo aqui, gente? Nós estamos construindo um pensamento. Adão não tinha isso. Adão não tinha essa coisa dentro dele, inata, que fazia ele querer pecar. Ele não tinha isso. Para ele pecar, o Satanás teve que incorporar numa serpente, encarnar e conversar. Poder de persuasão é a mesma coisa que ele vai fazer com o segundo Adão. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele vai fazer a mesma tentativa, porque o segundo Adão também não tem natureza pecaminosa. Ele também não tem essa coisa de querer pecar. Um dia eu vi um herege desse aí, que o Marquinhos conhece, um herege desse aí falando que Jesus tinha todas as paixões da adolescência, que Jesus tinha tudo que adolescente faz, Jesus tinha, porque ele tinha espinha, porque Jesus também via um negocinho diferente, e que Jesus, eu vou falar, Jesus, meu pai, como vou falar isso? Jesus fazia homenagem às meninas, entende? É que você entende o que eu estou falando? Jesus, aí ele falou isso, que Jesus tinha esses momentos que ia para o quarto, ficava sozinho, tinha sua intimidade. Olha que desgraça. Jesus não tinha isso, porque ele não tem natureza pecaminosa. Ele nasceu santo, morreu santo, subiu santo, voltará santo, entende? Ele não tinha isso. Então, pastor, como é que ele foi tentado em todas as coisas como nós? Como é que a Bíblia fala isso? Quando Satanás apresenta-se para ele, assim como se apresentou para o primeiro Adão, e traz para ele a mesma proposta que trouxe para o primeiro. Então, como é que ele foi tentado? No poder da persuasão de Satanás, de conversar, de mostrar, de falar. Eu não sei se estou conseguindo ser claro para você. O pecado dele não está dentro. A tentação dele não está dentro, igual a nossa. Está conseguindo entender?
tentação dele não está dentro. A tentação dele é externa. A nossa não. A nossa é externa, mas nós temos uma coisa que Jesus não tinha. Concupiscência. Nós temos. Ele não. Cada um, quando for tentado, não diga de Deus for tentado. Porque cada um Tiago diz isso, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Ai, que vontade. Ai, que se eu pudesse. Deus me livre, mas quem me dera. Não tem esse negócio? Eu quero estar lá. Nós temos isso. Ele não tinha isso. Então, o primeiro Adão caiu na falácia. Satanás falou para eles, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, você vai ser igual a Deus e tal. Eles caíram. Ele tentou a mesma coisa com o segundo Adão. Só que o segundo Adão, ele não usou a palavra como as pessoas falam. Ele era a palavra, entende? Ele era o verbo encarnado. Ele é o Logos de Deus. Tudo passou a existir por ele. Então, quando Satanás bateu de frente com ele, a palavra, o verbo encarnado, ele simplesmente verbalizou o que ele já era. E ele dá um show de Bíblia no Satanás, e o Satanás foge. Bom, andando aqui, chegamos então na teologia paulina. O Espírito Santo vem à terra, já vou falar do Espírito Santo, e Paulo começa a construir uma teologia para os gentios. Ele fala assim, olha, gente, eu quero contar para vocês a minha própria experiência. É bom que você está pregando, você sente Deus e prega, quer dar glória, tem que segurar. Eu quero contar para vocês a minha própria experiência. Como assim, Paulo? Escreve aí. Paulo escreveu o maior tratado teológico, o coração da Bíblia. Se chama Romanos, é o coração da teologia. Ele escreve para uma igreja que ele não edificou, que ele não teve contato, mas ele sabe que aquela igreja precisa receber aquela teologia. Porque olha só, se já tem perseguição, pastor, em Tessalônica, Bereia, Colosso, Éfeso, Corinto, imagina dentro de Roma. Aquela igreja foi edificada debaixo do nariz do imperador. Paulo está olhando e disse, quem foi que edificou essa igreja? Diz a história que foi os irmãos que saíram do Pentecoste, cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, e fundaram uma igreja na frente do nariz do imperador. E aqueles irmãos eram muito corajosos. Pode dizer, eu preciso edificar a vida deles. Escrever para eles Bíblia, porque a igreja se edifica com Bíblia. E a igreja se edifica com teologia sadia, do coração de Deus. Ele diz, olha, eu vou escrever o maior tratado teológico da igreja para uma igreja que eu nem fundei. E quando chega no capítulo 7, ele sai um pouco da teologia e fala da sua própria experiência pessoal. Não der glória, eu dou sozinho agora. O cara falava grego, hebraico, latim e aramaico. Estudou na escola de Hilel, aos pés de Gamaliel. Era fariseu. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era Paulo Romano, Saulo de Tarso. O cara era brabo demais. Era um fariseu, benjamita. Mas quando a matéria era pecado, ele disse, eu tenho todos esses diplomas na parede, tá vendo? Falo hebraico, falo grego, falo aramaico, tal. Estudei ali, estudei aqui. Mas quem é o pecado? Miserável homem que sou. Como assim? E o diploma? Miserável homem que sou. E os 4 idiomas? Miserável homem que sou. E o cargo? Miserável homem que sou. Por quê? O bem que eu planejo fazer segunda não faço. Planejo fazer terça não faço. Planejo fazer quarta não faço. Planejo fazer quinta não faço. Vou pro sábado não faço. Vou pro domingo. E o mal que eu falei que eu não ia fazer? Faço segunda, faço terça, faço quarta, faço quinta. E ele exclama, e parece que eu sinto a dor de Paulo, que ele exclama dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está pedindo ajuda. E no capítulo 8, o próprio Deus responde ele, e ele mesmo escreve a resposta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas olha aqui a palavra-chave, mas segundo a lei do Espírito. Quanto ao homem exterior tem prazer na carne, mas quanto ao homem interior tem prazer na lei de Deus. O que é isso, Paulo? Eu quero estar domingo à noite na igreja, mas quando acaba o culto, só Deus sabe. Irmão, olha aqui. Alguém lembra? Eu vou na Bíblia aqui, que eu já vi que os irmãos é bíblico aqui. Alguém lembra de Mateus 17, a transfiguração? Jesus sobe com 3 discípulos. Quem são eles? Isso. Aí chega lá em cima, aparece Moisés e o Elias, não é isso? Quem lembra que o Pedro lá de baixo, alguém lembra? O Pedro lá de baixo era o maior vacilão da história. Tá todo mundo no barco, quem é que pede para sair? Quem é? Quem é que afunda? Pedro.
Jesus diz, vou morrer. Todo mundo fica calado, Jesus. Pedro, faz isso com a tua vida não, cara. Tenha pena da sua vida. Jesus virou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Que isso? É o Pedro. O Pedro era problemático. Todo mundo saiu correndo. Quem pegou a espada e cortou a orelha? Então, todo mundo está esperando Jesus ressuscitar. Quem não tem paciência e volta a pescar ainda pelado, ainda nu. É sério. Problemáticozinho. Nesse dia ele foi o ápice. Ele falou, Senhor, vamos fazer uma cabana? Aí assim, uma para o Elias, uma para o Moisés e para o Senhor. Ele esqueceu da galera, que a galera já está meio na mola com ele. E a gente? Uma para o Elias, uma para o Moisés e uma para o Senhor. E vão morar aqui. Pastor Leandro, o que tem a ver isso? Se tu não der glória, eu dou. Pedro está passando a mesma coisa que você passa. Pedro está com medo de acabar o congresso. Irmão, Pedro está com medo de acabar aquele momento. Ele nunca tinha visto Cristo daquela maneira. Ele conhecia o Raboni da Galileia, o Nazareno, aquele que estava lá com ele na beira da praia, que tinha as vestes até um pouco sujas, porque andava para lá e para cá o dia todo, ao parque do judeu, os pés empoeirados. Mas aquele Jesus que se apresentou para ele, cabelo como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Quando ele olha para aquela imagem, ele diz, vamos ficar aqui. Que tal a gente não descer mais? Que tal o culto não acabar? Que tal a gente fazer a vigília? Oh, glória! Fazer quinzena, ficar aqui e não descer mais. Por quê, Pedro? Porque lá embaixo eu te nego, lá embaixo eu corto a orelha, lá embaixo eu afundo, lá embaixo eu faço coisa que não é para fazer. Vamos morar aqui para sempre. É o mesmo dilema de Paulo. O homem interior tem prazer nas coisas de Deus. Quantas vezes acabou o culto e tu vacilou? E tu chorou naquele culto? Desceu lágrima, desceu outras coisas também. E quando tu saiu daqui, tu vacilou, tu diz, menino, acabou o culto. Aí uma pá de peso na tua cabeça. Agora eu tenho um mistério para você, você quer receber? Quando Jesus subiu, ele falou assim, Marquinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador para vocês. E ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos lembrará todas as coisas que eu vos ensinei. Quando você vai para a Bíblia, você encontra o nome de Yahvé, YHWH, sem pronúncia. Você não tem vogal, então você não sabe a pronúncia. Mas você tem alguns adjetivos, né? Então você soma. Por exemplo, diga lá, Moisés, que eu sou o que sou. Eu sou o que? Eu sou o que eles precisarem. Para quem está com causa na justiça, fala que eu sou Jeová Tiquidiceno. Para quem está sem exército, para guerrear, fala que eu sou Jeová Sabaó. E para quem está sem paz, fala que eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. E quem está sem dinheiro, fala que eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. E para quem está precisando de cura, fala que eu sou Jeová Samar, ou Chamar, o Deus que te sara, ou Rafá. Senhor, e para quem está sem identidade, fala que eu sou Jeová Nissim, a sua bandeira. Ou seja, eu sou aquilo que você precisa. Beleza, esse é os nomes e o adjetivo de Deus. E o de Jesus? Jesus é fácil. Ele nascerá e será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É o ministério da companhia. Quando ele estava com Pedro, Tiago, João, ele não estava com os 11. É o ministério da companhia, conosco. Ele está com 3, não está com os 11. Com 9. Ele está com os 11 e não está com 1. É a companhia, é limitado. Conosco. Aí ele fala assim, eu vou enviar o Espírito Santo. Já começa por aí. Qual é o nome do Espírito Santo? Jeová a gente falou YHWH. Yahvé. Jesus a gente falou que é Emanuel. E o Espírito Santo? Não é um nome próprio. É uma descrição. O que ele é? Ele não é carne nem sangue. É o quê? Espírito. Descrevendo. É uma descrição. É como se eu te botasse alguém e botasse uma placa. O que ele é? Carne ou sangue? Espírito. E o que ele faz? Santifica. Espírito Santo. Espírito santificador. Eu vou enviar ele para você. E não pense que o ministério dele será da companhia. O ministério dele será da moradia. Porque quando o pastor falar, o amor de Deus nosso Pai,
A graça de Cristo. Para o filho ele vai falar a comunhão do Espírito Santo. Eu vou lá para Pavuna, parece que ele não vai, mas vai junto comigo. Ele vai com você também. Ele vai entrar na mais perigosa favela com você. Ele vai entrar na maior palafita, barraco, mansão. Ele não vai ficar aqui, ele vai em você. Eu vou repetir, ele não vai com você, ele vai em você. E eu repito o que eu falei lá atrás. Não existe projeto de resistência sem o Espírito Santo. Ninguém resiste vazio. Eu sei que vai doer, mas vou falar. Também um tema desse, bota culpa no... Ninguém faz resistência vazio. Se você quer vencer o pecado, meu irmão, seja lotado de Deus. Não, mas enche até enche. Porque vazio não consegue resistir o pecado. Vazio não resiste a pornografia. Vazio não resiste o pecado, a maledicência, a língua torpe. Mas vazio não resiste. Você quer ver? Vocês estão da geração. A gente é a geração do meme, né, irmão? Tem um negócio aí, o anjo conferindo as mensagens. Já viu já, Esther? O anjo conferindo as mensagens na igreja. Quem já viu isso aí? Aí os caras falando palavrão. Já viu? O que é aquilo? O cara é vazio. Ele fala tanto aquilo na vida dele, o dia a dia, que quando chega aqui, nem na hora de pregar a palavra, ele tem sai. E não importa onde esteja, porque não tem resistência para quem é vazio. Então ele diz, vocês fiquem lá, que eu vou encher vocês. E aí, quando eu encher vocês, vocês saem pelo mundo, porque aí sim, vocês serão capazes de fazer resistência. Resistência a Roma, resistência ao pecado, resistência. Beleza. Olha aqui para mim. Está os 120 no cenáculo, correto? Eles estão orando. Senhor, manda já seu poder. Senhor. Eu tenho uma palavra aqui para você que se sente vazio. Aqui não tem não, só na minha igreja. Aqueles crentes que falam assim, se eu não sentir, eu não dou glória. Eu só dou glória quando eu sinto. Conhece? Não conhece não? Não adianta pedir para eu levantar a mão, eu não levanto, só levanto se eu sentir. Pega na mão do irmão, fala com o irmão, não fala, não senti. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui eu estou na Bíblia, hein? Você está errado. Você não tem que dar glória quando sente. Você tem que glorificar até sentir. Pastor, não estou sentindo de orar não, então ora até sentir. Pastor, como assim? Me prova, te provo. Os camaradas estavam orando no templo. E aqui, aqui é para chocar mesmo, hein? Eles estavam orando vazios. Que é isso, pastor? Vazios. O Espírito Santo não estava na terra não, irmão. Não é isso? Eles estavam orando para quê? Para o Espírito Santo? Jesus tinha ido. O Espírito Santo não veio. Eles estão o quê? Vazio. E dando uma aula para a gente, que mesmo vazio, eu preciso querer ser cheio. E se eu não estou sentindo nada, eu vou orar até sentir. Vou jejuar até sentir. Eu vou clamar até sentir. Ah, mas o congresso só começou, eu não estou sentindo nada. Eu vou orar até eu sentir isso aqui. Porque não é possível que no irmão desse fogo e me desse neve. Tem que descer fogo em mim também. Porque eu vou orar até sentir isso aqui. Oh, remana. Não é projeto de entrega, é projeto de resistência. E eles me ensinam, eles estão, Senhor, manda, Senhor, eles estão vazios. Até que o Senhor diz, esses daí querem mesmo. Irmã, que eu uso até dizendo, tinha arrepio na oração. Porque, olha só, você chora por causa de quê? Tu, quando está aqui na igreja que tu chora.
Por quê? Quem é que te toca aí? Então, nem isso eles tinham, porque o Espírito Santo não estava aqui. Mas eles tinham uma palavra. Lembra que Jesus falou? Fica aí. Eu vou dar. Às vezes você pode estar passando um momento da tua vida que você esteja vazio. E você, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu vou sair da igreja, querido. Fique aqui vazio, uma hora ele te enche. É melhor você aqui vazio do que vazio lá fora. Oh, Ramakalamachúria. Ele não enche ninguém no bar, ele não enche ninguém no baile, ele não enche ninguém na prostituição, ele vai encher você aqui. Aleluia. Aleluia. Fique aqui. E quando eles são cheios, aí você sabe a história. Quando eles são cheios, eles saem pelo mundo para pregar, aquela coisa toda. E quando Paulo chega em Éfeso, vamos chegar no texto. Paulo vê aquela feira da vaidade do mundo antigo. Gabriel, meu querido, ele olha e diz, isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um inferno. Eu costumo de brincar, irmã, que Éfeso era um protótipo do inferno. Se quisesse conhecer o inferno, era só conhecer um pouquinho de Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra, promíscua. As prostitutas cultuais, a prostituição ali não era por prazer, era por culto. Elas desciam dos montes, se entregavam aos marinheiros no porto de Sencreia, se entregavam, toda a cidade portuária, a prostituição é muito forte. É por isso que o Rio, do século XVIII, XIX, era assim. Região do Cabo do Porto, meu pai. Quando Paulo chega ali, que vê aquilo, Paulo diz, eu preciso ficar aqui. Ele investe 3 anos e meio naquela igreja. Toda igreja ele entra e sai. Entra, prega, sai. Entra, prega e sai. Em Éfeso ele decidiu fincar. Discipular. E quando ele sai para atender Corinto, ele escreve essa carta para Éfeso, de Corinto. E quando chega lá para o capítulo 5, ele diz, gente, não se comporteis igual a eles. Você não consegue, pastor Marcos, é como se ele tivesse preocupado com as ovelhas lá. Ele está longe. E ele está mandando uma carta para lá, dizendo, gente, não se comporte como eles. Como? Por favor, não pegue eles como a referência de vocês. Não faça que eles sejam referência, pelo amor de Deus. Aí ele diz, vocês são filhos da luz. Ah, irmão. Não se comporteis como os filhos das trevas. Eu não sou quadrado, não. Sério mesmo. Sou não. Sério, eu sou não. Eu vou até no cinema. Sou quadrado, não. Ouço o Marvin Sapp, as coisas, não ouço. Porém, o nosso relativismo está acabando com a gente. Porque a igreja foi do 80 para o 8, assim. Antes a gente não podia nada. Respirou, pecou em 3 meses. Acabou de respirar. Hoje, a gente saiu do... E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Resistência a esse padrão. Eu sei, posso falar, não posso, irmão? É pecado, irmão. Tem que casar bonitinho, depois faz os mistérios. É pecado, sim. É pecado ainda. Ah, mas é jovem. Não. Jovem também é cheio. Na igreja primitiva tinha jovem. Timóteo era um jovem influenciado pelo seu pai grego e por uma mãe judia, e ele foi pela religião da mãe e pela avó dele, que também era crente, se converteu com a pregação de Paulo. Ele tinha um pai e tinha uma mãe, e falou assim, olha, meu pai é grego, costume grego, mas eu vou aqui, eu vou aqui no evangelho que a minha mãe ouviu, eu vou aqui. Resistência. Um dia, e Marquinhos que gosta dessas coisas, eu disse,
Não aguento mais esse negócio de igreja. Está difícil para mim. Minha mãe é um inferno dentro da minha casa. Na igreja, os irmãos, meu pai. Porque assim, irmão, aqui não tem não, graças a Deus. Eu era entrão, entendeu? Conhece entrão? Conhece não, entrão? Eu era... Quanto que é isso aí, Dudu? Você conhece alguém? Eu era entrão, mas eu era entrão porque eu queria trabalhar. Eu queria me envolver, porque eu vim de onde eu vim. Eu vi de onde eu vim. Então eu não queria voltar para lá, entende? Então, eu me lembro, pastor, que eu era garoto. Que antigamente tinha, agora não tem mais. Tinha um auxiliar do trabalho, lembra? Então, o obreiro, ele era auxiliar do obreiro, um negócio assim. Aí, eu queria ser aquele auxiliar, eu nem era ainda. Eu chegava na reunião de obreiro de gravata, paletó, e eu era simplesmente o cara que tinha que se convertir 3 meses. Eu chegava lá, um ternão grandão que me dava uma gravata desse tamanho. O pastor, não, é reunião de obreiro. Eu falei, pastor, mas Deus falou comigo que eu sou obreiro. Ele falou, não, mas Deus falou contigo, mas não falou comigo. Eu falei, não, mas assim, pastor, o que importa é que eu senti. Eu falei, mas eu não senti, não. Eu falei, pastor, mas eu não posso nem participar, eu sirvo água, eu faço alguma coisa. E o pastor começou a ver minha boa vontade, e o pastor deixava eu ficar lá. Mas o que acontece aqui na reunião de obreiro, eu tenho que ficar aqui. Senão, tu, rapaz, né, aquela coisa mesmo. Eu, não, e os irmãos começaram a perseguir a minha vida. Eu falei, rapaz, eu estava lá fora, no mundão, lá na macumba, lá no candomblé, lá nos terreiros. Ninguém me perseguia. Agora eu quero servir a Deus, eu estou aqui. Não, é porque você tem que saber o seu lugar. Eu falei, meu lugar é aqui, me deixa aqui. Eu me lembro que eu sentei do lado, no banco da mocidade, e a menina falou, você ainda não está puro totalmente. Você vai desviar os meus jovens. Mas assim, eu entendo também porque antes de eu me ficar firme, eu ia, entendeu? Eu ia para a igreja, aí dava um pulinho na macumba, depois eu ia para o pagode, depois... Mas eu tentava, porque cada vez que o Exalta Samba lançava um samba, eu ficava na moral ali, de boninha. Aí, na época, o Exalta Samba lançava um, pastor. Aí eu ouvia passando, falei, esse aí me pegou. Uma vez estava eu e a irmã evangelizando, eu e a Cristina. A gente entrou no bar e tocou Alcione, você me vira a cabeça. Aí ela. Falei, o que é isso, menina? Ela disse, entrou aqui, ó, minha cabeça. Falei, a cabeça tá virando. Eu falei, mas o meu negócio é o Exalta Samba, você vai ficar Alcione. Mas a sinceridade, a gente queria evangelizar, mas de vez em quando a gente dava, né? Aí a irmã falou, você não está puro totalmente, você entra para a igreja, sai. Eu falei, mas deixa, menino, eu preciso estar na mocidade, deixa eu aqui. Não, mas você não vai, você vai contaminar meus jovens. Eu estava meio cheio disso tudo. E em casa, a mamãe quebrava as fitas do Marco Feliciano. Quem não queria ser o Marco Feliciano em 2001? Todo mundo queria ser o Marco Feliciano em 2001, filho. Hoje a galera critica ele. Quando eu vejo o cara criticando ele, eu falo, não critica ele não. Que todo mundo queria ser igual a ele. A geração mais antiga queria ser o Idecaso Takayama. A gente usava o suspensório do Feliciano, pedia 8 anjos. Eu quero 8 anjos. 2 lá, o pastor pode parar de palhaçada. Senta. Minha mãe quebrava minhas fitas. Aqui, ó. Esse cara que fica gritando aqui no meu ouvido. Eu botava a fita e ficava ouvindo na televisão baixinho. E um dia eu cansei disso tudo. Falei, vou desviar. Quero mais não também não. Agora também eu vou ouvir Exalta Samba, vou ouvir tudo. Agora eu também... Aí entrou um demônio aqui, me lembro, se fosse hoje. Eu já fiquei assim. Já botei aquela calça meio caída assim. Saí, quando estou saindo na porta, minha mãe, vai aonde? Falei, baile. Ó, me chamando, Leandro. Tum. Falei, não vai não. Pode entrar, botar tua roupa de maluco. Porque naquela época a gente andava ataviado. Era aqui, ó. Magro, deitava na agulha e se cobria com a linha. O negócio era terrível, jejum todos os dias, todas as noites. Mano. Mas por que não tinha? Porque também não tinha comida, então a gente jejuava muito. Era terrível.
Minha mãe falou, ó, entra, bota a tua roupa de maluco. Falei, vou para o baile. Ela disse, vou quebrar suas 2 pernas. Eu falei, então entro. Eu na minha cabeça, o Satanás nem desvia, já quer quebrar minhas pernas. Entra. Não brinca com Deus, não. Não mandei você se batizar. Se batizou porque quis, agora aguenta aí. Falei, mas a senhora me persegue. A senhora quer que eu seja crente ou não? Não estou entendendo. Entra. Entrei, fiquei meio... Já viu quando você fica confuso? Falei, ela é da macumba. Assim, fazendo a matemática, irmã. Ela é da macumba. Eu quero voltar para a macumba. Ela não quer deixar eu ir para a macumba. Não. Ficou assim, a matemática, aquele monte de númerozinho, não bateu. Passou uns dias, ela chegou para mim e falou, filho, se você se desviar, quem é que vai orar por mim? Porque aqui no nosso bairro, e era assim mesmo, irmão, hoje, depois que passa, que a gente vê, aqui no nosso bairro, a gente não é nada. O bairro já não é legal, porque eu morava ali em Chapadão City, né? Aí já não é legal. City é para dar um glamour, né? Já não é legal. Mas assim, dentro da comunidade perdida, nossa família ainda era pior. Mas não tinha ninguém que prestava. Irmão, sério. Nem as crianças, até as crianças eram tentadinhas. E eu era o filho da mulher mais terrível da favela. Já viu o gadareno? Ele tinha uma legião, minha mãe devia ter 2. Arrumava briga com todo mundo. Namorado, ixi, namorado. Eu falo que a mulher samaritana fez um curso com ela. Não é possível. Terrível. Tivesse 5, não tem agora, não é teu, ixi. O quê? Aleluia. Então ela disse, se você sair, o que será da nossa família? E aí bugou mais ainda. Eu falei, mas a senhora, ela falou assim, filho, fica aí. Uma hora eu vou. Mas fica aí. Deus ministrou no meu coração naquele dia. Eles te perseguem, eles falam mal de você, quebram suas fitas, falam do seu jeito, falam que você é maluco, que você é doido, mas eles sabem que aqui é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque não tem como fazer resistência a nada vazio. Aqui é o lugar que você é cheio, aqui é o lugar que você chega quebrado, ele te levanta, ele te reergue. Aqui você entra parecendo que acabou, ele vai lá, te levanta novamente, você sai daqui falando em línguas estranhas, ouve uma palavra, ouve um testemunho, fica de pé. Aqui eu ouso dizer que é o melhor lugar do planeta Terra, é a presença do Senhor. Ó, eu vou encurtar a conversa. Vou encurtar. Aleluia. Primeira coisa que Deus fez foi me dar um casamento. Que era difícil também, irmão. Porque assim, eu já sou desprovido de beleza hoje, mas naquela época, você não tem noção não, irmão. Eu cheguei na casa dela. Fica de pé, meu irmão. Que isso, olha lá. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Pode se assentar, senão... Cheguei na casa dela, eu tinha um blusão de uma lista só e uma calça bege. Era para ter guardado aquilo ali, para poder restaurar, poder mostrar o Museu da República. Minha sogra falou assim, você trabalha? Falei, vou viver da obra. Ai, meu Deus. Você ouve o Marco Feliciano o dia inteiro, dá nisso, né? O Marco Feliciano faria isso, né? Estou chegando agora da Europa. Eu falei, meu irmão, eu não estou chegando de onde? De Costa Barro. Ela, não, aí não, varão. Não. Mas o que tu faz? Eu falei, não, eu faço os carretos também no mercado, levo um.
Ela falou, meu Deus. Ela falou assim, eu já criei meus filhos. Uma criança vai ter que... Eu falei, não, a senhora está me ofendendo. Sou um sujeito homem. Magro, que dó. Um cabelo grande, tem dinheiro para cortar cabelo. Ela falou assim para mim, Deus me falou que me enviaria um filho e não um genro. Você não vai ser meu genro. Você vai ser o meu filho. Eu falei, então a senhora vai ser minha mãe. Porque eu não tinha gente. Ela pegava minha roupa, costurava minha roupa toda. Minha mãe não passava, não fazia nada. Um dia cheguei em casa com a roupa tudo costurada, minha mãe falou, o que é isso aí? Eu falei, minha sogra costurou para mim. No outro dia, passou uma semana, voltei, André. Está ela, minha mãe, sentada, costurando minha roupa. Eu falei, que é isso? Ela diz, não é só a sogra que costura a roupa, não. Falei, Deus, tá bom. Chegava, tinha comida, eu falei, que é isso? Tá pensando que é só na casa da tua futura esposa que tem comida? Aqui também tem. Eu falei, Eu falei, mãe, eu tô só namorando. E eu nem trouxe ela para falar com a senhora ainda. Já está na hora de trazer ela, que ela tem que pedir a sua mão para mim. Não é? Não foi? Está aqui. Ela tem que pedir a sua mão para mim. Você é meu filho único. Kelly chegou lá. Agora eu dou sozinho. Eu orei a semana toda. Falei, Jesus, não deixa o demônio entrar na minha mãe, implicar com a garota. A garota é criada na igreja. Nós viemos da macumba, das coisas tudo ruim. A garota está dando uma chance. Porque já falaram, já bateram. Irmão, o Satanás do fofoqueiro. Não, pastor, desculpa, porque é Satanás, não é possível. Já tinha dado a capivara da minha vida todinha para Kelly. Não, porque a mãe dele é assim, o tio dele é matador, não sei quem faz isso. Já tá, a minha sogra falou, é meu filho. Os irmãos falavam, mãe, tu vai aceitar isso? Olha esse problema, mãe. É o meu filho, Deus falou comigo. Quando a Kelly chegou lá para conhecer minha mãe, irmão, foi amor à primeira vista. Ficaram horas conversando e eu falei, meu pai, não vai acabar não. Horas e horas conversando. E ela falou assim para mim, quando a Kelly saiu, essa é a mulher da sua vida. E vem cá. Se você separar dela, esquece que você tem mãe. Eu nem sabia nem que eu tinha. Falei, mãe, vou casar. Passou um tempo, falei, mãe, vou casar. Ela falou assim, eu quero falar contigo. Falei, o quê? Você não, a partir de hoje, você vai casar, né? Vou. Você não vai ver mais sua mãe nos bares. Não vai ver mais a tua mãe urinada, porque eu pegava ela, dava banho, gente. Banho. Eu era filho único, sou filho único. Pegava, dava banho. A mãe estava vomitada lá, pegava. Eu dava banho e vomitava junto. Dava banho, porque, né? Sabe como que é jovem, né? Foi por quê? Ela falou com essas palavras, sem tirar, sem aumentar. A sua vergonha termina em você. Sua mulher não vai ter vergonha de mim. Meus netos não vão ter vergonha de mim. Eu falei, vira crente logo, mãe. Aceita Jesus. E ela falou, crente eu não viro. Eu falei, eu, hein? Passou um tempo. Ela falou, ó, cheguei no pai, estou encurtando a história, hein, gente. Estou encurtando, que é coisa abessa. Fui lá no pai de santo, no santo, e falei para ele que lá não piso mais meu pé. E eu por dentro, rabaca. Mas por dentro, né? Por dentro. Aí o que foi? Eu falei, nada. Aleluia. Como assim? Não piso mais lá. Nossa vida, irmão, a nossa vida era uma desgraça. Ela serviu uma entidade chamada Mulambo. O banheiro da minha casa parecia a cozinha parecia o banheiro. Uma miséria, entrava dinheiro, o dinheiro não ficava, e ela cansou daquilo tudo. Quem foi que botou esse cansaço nela? Você sabe quem foi, né? O Espírito Santo começou a trabalhar lá. E ela disse, eu falei para ele, eu não prospero. Ele falou que eu tinha que dar uma cachaça lá, eu falei para ele que eu não tenho cachaça nem para mim, e eu não vou dar para o santo que eu não tenho para mim.
eu falei para ele que eu não piso lá nunca mais. Então, mãe, eu cheio de medo, que era novo convertido, gente. Calma aí. Falei, mãe, o que ele falou? Eu tinha uns 4 para 5 anos de crente só. Assim. Ele falou o quê, mãe? Ele falou que vão me queimar no santo. Eu falei, queimar? Como assim? Vai jogar tudo cheio de pereba, essas coisas assim. Vai me jogar para lá, vai me jogar para cá. Eu falei, é. Mãe, a senhora falou o quê, mãe? Falei para ele que o meu filho é crente. Quê? Meu filho é crente, que eu vejo ele igual maluco orando de madrugada, vendo fita de pregação, orando, jejuando, que meu filho é crente de verdade, que eu não vejo ele de historinha por aí, que ele é santo, que ele é crente. E eu falei para ele ora mesmo, sobe monte, desce monte, jejua. Ei, meu filho ora. Aramacalamashandaraia. Alguém está vendo você na santidade, irmão. Alguém está vendo você na oração, irmão. Eu repito, não há projeto de resistência vazio. Alguém está vendo isso, irmão. Eu era o único crente lá, só era eu e ela. E eu falei, eu sou crente. A senhora não quer ser, não? Ó, filho, vamos com calma. Já não estou bebendo. Já não estou indo para os negócios. Ó, não quero ser crente, não. Que aí vai ficar me cobrando, que eu tenho que andar de roupão, papapá, a mente dela. Tá bom, mãe. E aquilo ali, ao mesmo tempo que eu ficava feliz, não sei se você já passou por isso, eu ficava triste, porque a gente quer ver o ápice, aceitar Jesus. Porque pode fazer tudo, morrer, sem aceitar Cristo. Né? E aí, um dia eu estava muito chateado. Eu até coloquei uma palavra lá no Instagram, você deve ter visto. Foi baseada nessa experiência. Falei, Deus, minha mãe não bebe mais, minha mãe não está mais no candomblé, minha mãe... Essa aqui eu não contei, tem que contar rapidinho. Minha mãe casou. Casou, irmão? Igreja, papel, o quê? Aleluia, me deu um pai de verdade. O Senhor só não entra para a igreja, que negócio é esse? E o Senhor me deu um puxão de orelha santo, que virou uma mensagem. Quantos cegos tem na página da Bíblia? Mais ou menos. Falei, Senhor, o que eu conheço assim, de destaque, 2. Um é o Bartimeu. Quem conhece Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai que a tua fé te... Foi instantâneo. Ele foi curado, não foi? E o outro? Falei, o outro é o cego lá do tanque de Siloé. E como foi ele? Jesus, filho de Davi. O clamor foi igual. Parece que eu ouvi o outro. Meu irmão, como é que eu faço para ser curado? Fala, filho de Davi, que ele para na hora e te cura. Jesus, filho de Davi. Jesus foi lá, fez um lodo com a saliva. Passou no olho do cara. Eu imagino o cara perguntando, Jesus, cadê a tua fé te salvou? Não tem não? Fé te salvou? Vai. Não tem não. Vai lá lavar no tanque. Aí voltou. E agora? Estou enxergando tudo como árvore. Lava de novo. E agora? Estou enxergando. Eu falei, Senhor, o que você quer dizer com isso? Tem gente que eu liberto assim, igual o Bartimeu. Vai que a tua fé te salvou. Pum. Larga a bebida, larga a droga, larga a mulher na rua, larga tudo, larga o tráfico e entra, se converte e vira pastor. E tem outros que eu converto no processo. Passo o lodo, mando lavar, volta, está enxergando meio assim, volta de novo e tal. Falei, como assim, Senhor? A tua mãe é esse segundo cego. Eu tiro a bebida, tiro as drogas, tiro aquilo, tiro do bar, tiro daqui. E aí mando lavar, volta de novo. Ela está quase enxergando. Ainda não, mas no momento certo, ela vai estar igual aquele que você viu instantâneo. Eu falei, o que eu faço? Glorifica pelo processo. Glorifica o instantâneo e glorifica no processo. No final, ambos estavam enxergando, não é isso? E o checkmate foi uma doença que ela pegou. E Jesus operou ela com o hospital em greve. A barriga da minha mãe era como se fosse 9 meses. Já viu uma mulher com 9 meses? Os olhos amarelos, a pele pálida.
Ela chegou num hospital em Campo Grande, o doutor olhou para ela e falou assim, agora que você me procura? Ela falou assim, não, doutor, agora que saiu o meu exame para vir aqui. Ele virou para ela e falou assim, eu preciso de uma tomografia, você tem que fazer, e quando ficar pronta você volta aqui, se você estiver viva. Quando falou, se você estiver viva, ela desabou. Ela me ligou, eu não vou passar o Natal, isso era novembro, eu não vou passar o Natal com vocês, tal. Ele falou, se eu estiver viva e tal. Eu falei, mãe, Deus me prometeu que a senhora vai pregar a palavra dele. A senhora já está pregando, mãe? Não, meu filho. Falei, então pronto, enquanto a senhora não estiver na presença dele, pregando a palavra dele, a senhora não morre não, mãe. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, tem gente que vem pelo amor e tem gente que vem pela dor, mãe. Quem sabe essa dor aí não é para te aproximar do teu Criador. Ela virou para mim e falou, hoje tem culto? Falei, tem. A senhora quer ir comigo? Eu estou dirigindo a campanha hoje. Eu falei, eu vou. Quem estava pregando no dia, não sei se o Marquinhos conhece, era o pastor Jorge Freitas. Ela falou, eu vou lá então na pregação. O pastor Freitas está pregando a metade da pregação, irmão. Ela não aguentou. Ela, na metade da pregação, ela veio à frente e falou, eu quero, Deus, que o Senhor está pregando. E ela falou para mim, meu filho, agora está na mão de Deus. O hospital em greve, irmão, em greve. O Hospital Geral de Bom Sucesso, em greve. Chamou ela para operar. Você já viu isso? Eu nunca vi. E ela operou em greve. Está na presença do Senhor. E de vez em quando, hoje não, mas de vez em quando eu estou indo pregar, ela manda um áudio. Filho, que Deus te use. Que toda corrente, aquela é arretada, toda corrente do Satanás. Eu falei, que Deus te use para arrebatar vidas, para ganhar almas para Cristo. Eu falei, meu Deus. Porque quando você resiste o pecado, irmão, quando você vive uma vida de santidade, toda a salvação se espalha para a tua casa, para a tua família. Eu vou terminar agora esse sermão dizendo o seguinte. Fala comigo assim, o pastor Leandro era um jovem. Um jovem. Eu não era um presbítero da igreja, eu não era um evangelista, eu era um jovem. Nesse lar. Esses testemunhos, vocês estão acostumados a ouvir das irmãs de oração. Seus filhos, que estavam no tráfico, uma irmã que ora. Mas eu era um jovem, de 17 anos. Mas está aqui os pastores que não me deixam mentir. A nossa geração aprendeu a orar, irmão. A gente não tinha mini vigília. Eu não sou da geração de mini vigília. Ou era vigília, ou era vigília. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Nós, eu não sei aqui, vou falar por mim. Então, vou falar, eu era acostumado a sair da vigília e ir para a consagração. Se tivesse vigília no sábado, tinha que estar na escola dominical no domingo. Então, nós estamos caminhando para uma geração que não ora. Não ora. Se você botar o relógio de oração num grupo de WhatsApp, tem 30 no grupo para você preencher horário com 15 horário. É uma guerra. E tem irmãos repetindo o nome na lista, porque crente está ali olhando. Como é que a gente vai ser resistência e fazer resistência assim, irmão, ao pecado? Então, quando Paulo olha para os irmãos Efésios, vou acabar aqui no texto, para não ferir a ética, ele diz assim, gente, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Ele está fazendo menção ao culto a Baco. Baco é a origem da palavra bacanal. Tu já ouviu essa palavra? O culto a Baco, ou bacanal, era um culto regado a sexo explícito, promiscuidade. Para dar o sangue para Baco, porque o Baco era o deus do vinho, e na mitologia ele é esposo de Diana, ou Afrodite, ou Artemis, deusas da prostituição.
Então, ele dava o vinho e eles davam sangue para ele. Lá para o mês da tanta, vinho nas ideias. Se cortando fundo, alguém brigava. E quando brigava, imagina, alguém passou a navalha num lugar que não era para passar, errado. O couro comia mesmo, briga, pancadaria. Paulo está olhando para aquilo e com a carta na mão. Vendo eles todos ensanguentados, embebecidos de vinho. Diz, gente, não vos embriagueis com este vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E eu sei que nós somos pentecostal. Quem é pentecostal aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Esse também que vos fala, eu sou daquele que pula com um pé só, descansa o outro, dá glória a Deus, corre tudo. Mas deixa eu desconstruir uma coisa aqui. Não na mente de todos, porque tem gente aqui que já é esclarecido quanto a isso. O Espírito Santo, irmão. Ele não vem aqui à terra, não veio para a gente pular, gente. O que estão construindo nesses cultos aí, neopentecostais, porque o Espírito Santo está vindo para te tomar na mão. Não. Tá não. Não, porque tu vai marchar e vai cortar o laço. Não, o laço corta no nome de Jesus. Se o nome de Jesus não cortar mais nada, nada vai cortar. Eu vou pisar, vai cortar o laço. Isso é antibíblico, gente. Pastor, então por que a gente marcha? A gente marcha porque a gente é emotivo. Irmão, o cara grita no jogo do Flamengo, vazio, cheio de cachaça nas ideias. Imagina a gente cheio do Espírito Santo, do Deus Santo, poderoso, grande, fiel. Como é que você fica calado diante de uma presença tão maravilhosa dessa? Você grita mesmo, você glorifica mesmo, corre mesmo, salta, chora. É isso. Amém? Mas qual é o papel do Espírito Santo? Falei lá no início. Nos santificar. Eu fico questionando, Marquinhos, essa galera que pula, mas não tem força para fazer. Você vê ele no congresso aqui, tu abre o Instagram dele, tá ele lá, meu irmão, com as fotos, dá vergonha, parece nem que é crente. Então é um louvor em cima, na postagem de cima, paizinho, centinho, aba, e não sei o quê, e embaixo uma coisa assim, inferno. Então eu sei que é duro, irmão, mas é o que o tema pede. Escuta o que eu vou falar para vocês. Sejam cheios. Não sejam cheios para impressionar. Virou moda falar em línguas estranhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. Se você morrer sem falar em línguas estranhas, você vai ser salvo. Escuta isso. Não entra nessa pilha, nessa pressão. Busque. É dom. Busque. Queira falar. Queira se encher, até mesmo porque quem fala em língua edifica assim. Então, busque isso. Não é um desânimo. Busque. Mas, antes dos dons, busque ser santo em Cristo. Senhor, faz uma reforma na minha vida de oração. Senhor, eu não consigo jejuar, eu passo mal, dá dor de cabeça. Eu fico até no pastor, Senhor, eu esqueço que eu estou no jejum, como bala, quebro o jejum. Senhor, me dá um foco nisso aí, na minha vida espiritual. Senhor, eu quero ler sem ter sono, eu quero ler a Tua palavra e não dormir quando ler a Tua palavra. Senhor, me acorda de madrugada, porque meus pais diziam que o Senhor acordava de madrugada. Me acorda de madrugada, me joga da cama, me tira da cama, me chuta, sei lá, me incomoda, me toca, Senhor. Você lembra que a gente falava antigamente que o Espírito Santo incomodou? Eu sei que os teólogos chatos ficam dizendo que incomodou, não pode falar incomodou, que o Espírito Santo não incomoda tal, mas era a nossa maneira de falar, não é isso? A gente falava assim, rapaz, eu errei ali, o Espírito Santo me... A gente parece que não está sentindo mais isso. Uns crentes que não falam na igreja. Não fala. Treme na Santa Ceia, treme. Mas não pede perdão. Então o Espírito Santo. Vou repetir, o Espírito Santo. Ele nos trará, olha a profecia, pega aí. O Espírito Santo, ele nos trará a posição de resistência. Essa posição é nossa. Em algum momento a gente saiu daqui. Mas a igreja é a igreja, irmão.
Eu estudo na Universidade Federal do Rio, faço história lá, e eu falo para todo mundo, querido, eu respeito os direitos humanos, direitos dos humanos, respeito todo mundo. Eu respeito, tem que respeitar todo mundo. Quer ser o que você quiser ser, eu respeito. Quer ser, eu te respeito. Não, mas não vem falar para mim que eu sou resistência mesmo. Sabe por quê? Porque tem hora, irmão, que o couro come mesmo. Que aperta. Um dia, a professora falou para mim assim, é legal que você é historiador, está se formando, e mesmo assim você entende os orixás, né? Eu falei, não entendo não. Não entendo nada. Eu conheço, porque tem que estudar, mas eu não entendo não. Não, mas assim, os ancestrais, eu falei, não, tudo demônio, não entendo nada. Não entendo nada. Está conseguindo entender? Tem hora que você tem que se posicionar. Eu tenho uma irmã de par de pai. Meu pai, minha mãe me deu só um só, mas meu pai. E ela conversa muito comigo. E ela tem a opção sexual dela. E ela fala, irmão, assim, o que você acha? Eu falei, pô, Rayana, você sabe o que eu acho? Não fica me perguntando, não. Mas assim, eu queria saber, eu falei, é pecado. Mas o que você acha? Eu falei, pecado, eu acho pecado. Tá bom, meu irmão, você ora por mim? Oro. A gente conversa, a gente bate papo, às vezes de 1 hora no zap. Mas ela sabe o meu posicionamento. Nós somos, esse lugar é nosso. Quem está comigo aqui? Aí ele fala, enchei-vos do Espírito, tá? Para que entre vocês tenham louvores, salmo, cânticos, palavras. Um dia alguém me perguntou, pastor, eu posso ouvir música secular? Eu falei, irmão, música secular? Como assim? Secular. Eu falei, irmão, mas como assim, irmão? Me explica melhor assim. Eu falei, sim, pastor, um Djavan, um dia frio, um bom lugar para ler o livro. Eu falei, o que ela disse? Um dia frio, um bom lugar para ler o livro. Então, o que tem pecado aí? Então, um dia frio, um bom lugar para tu ler o livro. Pastor, Agora, fica ouvindo essa desgraça o dia inteiro e vai para o culto depois. Para tu ver que tu vai ter um dia frio. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é impossível, irmão. Olha só, ninguém aqui é bitolado, mas olha só, se você ficar ouvindo essas músicas o dia inteiro, você vai chegar aqui vazio. É Bíblia, eu estou lendo para você na Bíblia. Olha, enchei-vos do Espírito Santo. Para quê? Para a vossa conversa ser cânticos, salmos, hinos. É impossível alguém cheio do Espírito Santo querer ver porcaria o dia inteiro. É impossível alguém cheio do Espírito Santo ver sério o dia inteiro. É impossível, vamos falar mesmo. É impossível alguém cheio do Espírito Santo gostar de algumas coisas que não tem como. É assim, não bate. Não. O que você vai ter à noite? Um dia frio. E se você ouvir louvores, se você meditar na palavra, se você orar, se você jejuar, você vai ter uma noite quente. Glória a Deus. Estou terminando esse sermão dizendo o seguinte. Fique de pé comigo, por favor. Gente, quanta coisa a gente falou, hein? Fala comigo assim, não existe projeto de santidade sem o Espírito Santo.